Eduarda Brunhosa, você é especialista na análise de dados. E essa sua característica foi fundamental para que houvesse essa diferença significativa de 8.938 votos do Gustavo Brasileiro para o segundo colocado. Como é que a gente explica tecnicamente? Assim, para o leigo mesmo, aquela pessoa que nunca estudou estatística e tal, mas como explicar essa diferença? Todo mundo, assim, fica, né? Mas olha, tem pesquisa aí que o cara tá na frente e de repente o cara perdeu. Tá todo mundo embolado. São Paulo, todo mundo com a expectativa de que o Marçal fosse para o segundo turno, acabou não indo. Eu imaginei que iria. Em Belo Horizonte, o Tramonte veio liderando. Nas últimas semanas ele foi ultrapassado e acabou se confirmando a última pesquisa, ele ficou fora do segundo turno. Veja bem, é claro que qualquer campanha, quando a gente faz a análise, né, do campo, ela tem ali um imponderável que é o ser humano, né? A pessoa pode não estar falando a verdade, a pessoa pode estar... Isso foi um pouco do que a gente encontrou aqui nesse cenário de Patrocínio. Uma cidade muito tensionada, muito angustiada pelo clima político geral, então muitas pessoas não contavam, não falavam, e aí a gente faz 2 tipos de avaliação. Uma avaliação quantitativa, que a gente vai uma entrevista, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas. Você vai votar em quem? Você votaria nesse ou naquele? Você não votaria em quem? São perguntas mais objetivas, né? E aí é quantitativo o resultado disso. E uma outra tipo de avaliação que é a qualitativa. Aí a ideia não é saber em quem a pessoa vota, mas é saber qual é a percepção que as pessoas têm sobre as candidaturas. Então, de um lado, eu tenho uma informação que é absolutamente aritmética, numérica, e do outro lado eu tenho uma informação que ela é mais qualificada. Ela me dá impressões. E essas impressões, elas, na verdade, vão nos levando a um ajuste fino da estratégia da campanha. Então, quando eu fui chamado a contribuir para a campanha do Gustavo, eu não estava nem no Brasil, estava viajando. Você é professor também em Portugal? Sim, Portugal e Espanha. Em Salamanca, na Espanha, e no ISEC, em Portugal, né? Instituto Superior de Educação e Ciências, em Lisboa. A primeira avaliação que eu fiz, quantitativamente falando, o Gustavo aparecia 22 pontos atrás. Isso meados de? Isso início de julho. Na virada de junho para julho, 22 pontos atrás. E qualitativamente, ele aparecia com uma baixíssima rejeição, com alto poder de persuasão, tudo absolutamente contrário do que os prováveis candidatos ligados ao governo naquele momento, porque naquele momento, embora o candidato Wellington já aparecesse como sendo ele o candidato do governo, havia também uma especulação de outros nomes, e nós testamos outros nomes. Então, assim, ao perceber que eu tinha um candidato com muito potencial, que seria adversário de outros candidatos que não tinham tanto potencial assim, tinha uma rejeição muito grande. Todos eles tinham uma rejeição muito grande. Então, embora... Você diz os 3 candidatos tinham rejeição muito grande? Eu me refiro aos possíveis candidatos que o governo poderia lançar. Entendi. O Wellington, Luiz Eduardo, Marcilene já sim. Marcilene, o próprio Valtinho. Eu testei todos eles. Vocês tinham pesquisas, então? As pesquisas eram feitas semanalmente? Desde ali 29... Desde o dia 27, 28 de junho, eu venho medindo patrocínio. Desde hábitos de consumo e comportamento da população, perfil religioso, perfil socioeconômico, e fui cruzando os dados. Então, ontem alguém me perguntou, enquanto eu rodava a cidade, um dos nossos candidatos a vereador perguntou para mim assim, aí você acha que vai dar? Eu falei, fica tranquilo que vai dar. Ele falou, mas de onde vem essa tranquilidade toda? Eu falei, isso é o que eu estou te falando, fica tranquilo, vai dar. Aí ele me perguntou assim, mas... eu não consigo ficar tranquilo. Como é que você fica tranquilo? Eu falei, cara, eu fico tranquilo porque eu sei. Tudo que a gente podia fazer, a gente fez. E eu sei com quem a gente está lidando. Então, toda a comunicação, que muita gente está achando que foi diferente e tal, foi feita milimetricamente apontando e ajustando aquilo que nós encontramos.
tanto as qualidades do Wellington, porque existem, embora as pessoas tenham feito uma caricatura do Wellington, muito por conta da relação dele com o prefeito e tudo mais, o Wellington ele é uma figura de per si, que tem qualidades e tem as suas dificuldades. O que é uma figura de per si? Ele tem personalidade, ele é um vereador de mandato, ele tem personalidade, ele sabe o que fala. E ele tem uma comunicação não violenta também, Sim, né? quando ele está sozinho, quando ele não está alinhado ou associado a um tipo de orientação comunicacional que não é a dele. É só pegar a entrevista que ele deu aí na segunda-feira, não sei se para vocês ou para difusor, eu vi aí numa das redes sociais, aonde você vê que o tom dele mudou completamente. Aí alguém vai dizer assim, não, ele mudou o tom porque está derrotado. Não, aquele ali é o Wellington, sem pressão, sem a pressão do dono. Essa ideia do dono sobre ele foi uma coisa que a gente explorou muito, porque a gente também sabia que o Wellington precisava se libertar, mas ele não teve força para isso. Então, e ele não teve, e nenhum outro ali no lugar dele teria, né? Porque esse é o tipo e o perfil que estava posto. Então a gente soube explorar. Por que você aceitou vir para uma campanha que estava derrotada, com 22 pontos atrás? Porque eu sabia o que eu ia enfrentar, e eu sabia onde eu podia chegar. Eu te mostrei, agora antes de começar aqui a nossa conversa, que em julho eu tinha um dado, e eu te mostrei esse dado aqui agora, que o meu teto de voto era um 58%, 57,4%. Que foi o resultado do E Gustavo. o resultado ontem foi 57,3%. E 36. Né? Então, assim, eu acho que o trabalho foi bem feito. A gente foi no limite do que podia.